Boa noite. Foi muito bom ouvir a Elvia, e isso cria uma ótima e muito forte expectativa em torno desse livro de correspondências, que deve ser maravilhoso, né? Deve ser um deleite para a leitura. Quando a Raquel me convidou, eu ando muito em casa, isolado, trabalhando, mas eu disse para ela, não posso recusar nada para o Paulo Mendes Campos, nem para o Otto, né? Por razões diferentes. Na década de 90, eu trabalhei numa reedição da obra em prosa do Paulo Mendes Campos, e hoje, tanto a obra do Paulo quanto a obra do Otto estão na Companhia das Letras e tem vários livros publicados. Eu, olhando um livro do Paulo, A Hora do Recreio, eu descobri uma coisa curiosa, que é o seguinte: quando o Otto volta de Bruxelas, o Paulo escreve uma crônica chamada O Brasileiro Tranquilo. E, na verdade, a expectativa dele é que, com a chegada do Otto, depois de uns anos em Bruxelas, qual era a visão do Otto do Brasil de fora, né? Quer dizer, como é que ele, tendo passado um tempo fora e voltando, que país ele via. E aí o Otto desenvolve umas teses bem curiosas. Outra tese sua, no caso do Otto, é de que somos, ao contrário do que espalham por aí, um povo altamente disciplinado. Povo nenhum do mundo aturaria com tamanha paciência os dolorosos contratempos de uma cidade como o Rio de Janeiro, notadamente o tráfico diabólico. É fantástica a capacidade brasileira de organizar-se para a desorganização. E eu acho curioso isso, porque essa era, quer dizer, o Otto também nessa conversa dizia para ele, pois dizem que os alemães são disciplinados. São nada, nós é que somos, né? Quer dizer, ninguém consegue uma disciplina tão grande quanto a disciplina para a indisciplina. Quer dizer, a disciplina para a desorganização, para lidar com a desorganização o tempo todo. Bom, mas eu quero falar pouco, que eu quero que eles dois falem, né? Eu só queria dizer isso, quer dizer, o Otto e o Paulo são de uma mesma geração. O Paulo nasceu no dia 28 de fevereiro de 1922, o Otto nasceu em 1º de maio de 1922. E morreram muito próximos também. O Paulo morre em 1991 e o Otto em 92, não é isso? Né? Portanto, são efetivamente companheiros de uma vida inteira. Tem várias proximidades entre eles. Eu acho que a mais, ou das mais interessantes, é que ambos professavam um ceticismo produtivo, né? Quer dizer, um ceticismo que não é niilismo, um ceticismo que não é pessimismo, é o ceticismo. É a desconfiança, é a dúvida, é a crítica, é uma visão crítica sobre as coisas, tá certo? E ambos são mineiros e fazem parte do famoso Quarteto Mineiro, e o Fernando Sabino dizia, ser mineiro é não tocar no assunto. O que é uma boa frase, mas não é de todo verdadeira, porque o Otto e o Paulo tocaram muito no assunto de serem mineiros, né? Tá certo? Então, eu vou pedir para o Álvaro primeiro falar um pouco do Paulo, já que Elvia falou bastante do Otto, e depois volto para a Helena para ela falar do filme dela. Por favor, Álvaro. Quero agradecer o convite do Instituto para estar aqui. E também dizer da minha satisfação de estar aqui com a Helena e com o Flávio. E também da satisfação de estar voltando as coisas, né? Serem, com essa palavra agora que está na moda, presencial, né? Que entrou no nosso vocabulário, né? Presencial. E aqui no Instituto hoje tem uma coincidência, né? Porque você tem a exposição da Clarice, né? Constelação Clarice, né? E esse bate-papo sobre o Otto e o Paulo, e os três eram muito amigos, né? Também, né? Clarice e Paulo e Otto, né? Parece que o Paulo até teve um lance com ela, né? Então eles estão se reencontrando aqui de certa forma também hoje nesse nosso papo, né? Eu também trouxe aqui a minha colinha, porque tem para me orientar, porque tinha aquela frase antigamente se dizia que político é que fala bem, né? Que jornalista e escritor não fala bem. Hoje nem político fala bem, mas né? Ou falava, né? Mas enfim,
eu também trouxe um homem totalmente gutenbergiano, né? Também trouxe aqui os meus livros, desfalquei a minha estante lá de Paulo Mendes Campos. Eu queria começar com uns trechinhos dele, porque a gente vai ver que o Paulo, nas diversas formas que ele usou para fazer crônica, né, ele usava muito o aforismo, né, aquela frase curta, mais sintética, geralmente surpreendente, engraçada e tal. Ele constrói até várias crônicas, eu sei que são uma sequência de aforismos. Né? E nesse Brasil brasileiro, há trechos que não são aforismos, mas que são também. Né? Eu acho que dão uma ideia do que era esse ceticismo do Paulo, né? e também a ideia de como ele via, de certa forma, o Brasil, né? E como que a visão dele permaneceu, né? como é atual. E tem esse aqui, que é uma frase só, mas que é surpreendentemente, assustadoramente atual. Né? Dar um jeito é bom, dar um golpe é mal. E, por fim, ele termina aqui também de uma maneira que nos faz pensar sobre o Brasil de hoje. Né? Resta, por fim, como espantalho gritantemente brasileiro, vergonhosamente brasileiro, o pobre, o nosso compatriota de pé no chão, destroçado pelos parasitas, cegado pelo tracoma, morando em casebres de barro, palafitas, mocambos, favelas, cobertos de feridas, analfabeto, mal alimentado, vestido de farrapos, pobre criatura humana, pobre bicho humano, pobre coisa humana, pobre brasileiro humano. Enfim, esse talvez seja um Paulinho que as pessoas não conheçam muito, que foi mais preocupado socialmente com as coisas sociais, mas ele tinha esse lado também. Né? O convite, né, foi para que eu falasse mais do Paulo cronista, né, que é o lado dele que hoje resiste mais, que é mais evidente. Mas também é impossível de a gente deixar de lembrar do Paulo poeta também. Né? Porque eu acho que muitas vezes as coisas se confundem. Né? A poesia do Paulo está sempre presente nas crônicas. Né? Agora, e ele começa mesmo como só poeta, né? A vocação do poeta, essa vocação que o Otto se refere, que a Elvia leu ali, de ser o melhor de todos da turma, e que já se achava um fracassado com 20 anos, né? Quer dizer, uma espécie de... Ele foi fracassando melhor na vida, uma espécie de Beckett mineiro ipanemense, né? O Beckett que dizia que é melhor fracassar e fracassar melhor. Né? Então, isso vai muito desse lado do ceticismo dele. Talvez isso explique por que ele não fez mais poesia, né? Esse lado dele. Né? Mas também é um outro lado, porque a poesia da época dele foi muito marcada pelo João Cabral, né? pela poética do João Cabral, que é a poeta mais seca. E ele não, ele fazia uma poesia muito mais derramada, vamos dizer assim, muito mais lírica, né? E era, de certa forma, até um anti-João Cabral, e talvez por isso as pessoas não... Né? Mas, enfim, eu acho que ele podia ter se dedicado mais à poesia. E só para lembrar, eu sempre achei curioso essa relação. Um homem que aparentemente nada tinha a ver com o Paulo, que era o romancista e teatrólogo Ariano Suassuna, né? Eu ficava impressionado. Ele sempre dizia que sempre lembrava de um poema do Paulo, né? E dizia que era o poema mais bonito da língua portuguesa. Ele não fazia por menos, que é um poema Infância. Né? É um dos poemas mais famosos do Paulo, né? Colocado entre os melhores dele, né? E realmente muito bonito. Eu selecionei aqui, tem um verso que eu gosto muito, que é assim: a besta era serena e atendia pelo suave nome de Susana. Em nossa mão, à tarde, ela comia o sal e a palha da ternura humana. Mas, enfim, a crônica. Né? Primeiro, a gente começa com o problema do que é crônica. Né? Se diz que é um gênero brasileiro, bem brasileiro. Né? Mas até os mais barristas dizem que ele é carioca. Né? É um gênero carioca. Né? Mas você tem crônica, de certa forma, no mundo inteiro. Né?
Eu fiz uma vez uma brincadeira tentando definir a crônica, usando as várias definições que existem dela, né? Então, eu fiz assim: cabe, em primeiro lugar, a difícil tarefa de definir o que é, afinal, a crônica. Gênero que talvez melhor se aclimatou no Brasil é, segundo Antônio Cândido, uma composição solta que se ajusta à sensibilidade de todo dia. Os radicais podem se valer do que disse Mário de Andrade a respeito do conto. Assim, crônica seria tudo aquilo que chamamos crônica. Flautas de papel, na significação lírica de Manuel Bandeira. Na frase brincalhona de Rubem Braga, quando não é aguda, é crônica. Ou, de acordo com o mesmo Braga, viver em voz alta. Um texto que veste bermuda, né, ou sai de casa em mangas de camisa, para citar como falam os portugueses lá, que eu falei antes, né? Agora, fiquemos com a simplicidade da ideia exposta pelo crítico Boris Schneider. Trata-se de ganhar a vida escrevendo, ao mesmo tempo não deixar de lado a boa literatura. Eu acho que foi isso que o Paulo fez, né? Porque ele mesmo se considerava um fazedor de textos, né? Um profissional de escrever, e a vida inteira ele fez crônica, fazendo boa literatura, né? O Otto também, né? O Otto também, de certa maneira, que sempre trabalhou em jornal, também ganhou a vida e fazendo jornalismo de alto nível, né? Do quarteto já mencionado dos mineiros, né? Menos um pouco, né, o Pellegrino, mas mesmo assim que fazia poemas, né, meio bissextos, né? Os três, né, o Fernando, o Otto e o Paulo, eram animais literários, né, onças literárias, né? Tinham sofriam do que fala o Vila Mata, aquele mal de literatura, né? Estavam entranhados nele, né? Você vê, você tem o Paulo Mendes Campos, que isso não é campeonato, não é Fla-Flu, mas eu acho que ele é o que mais se aproxima da qualidade do Braga, né? Primeiro que chama a atenção nele é a palavra certa. Ele encontrava a palavra que ele queria achar, que ele queria dizer, né? Tinha a construção da frase elegante, né? E talvez, dentre todos os cronistas dessa fase grande, que é o que compreende assim, os anos 50, 60, né? Um pouco de 40, também um pouco de 70, mas basicamente 50 e 60, ele de todos eles, ele foi o que fez mais experiências com a crônica, né? Ele usava o próprio poema na folha de jornal, né? Ele fazia aquilo que se chama de prosa poética, né? Muitas vezes nas suas crônicas, né? Ele usava, como eu já tinha dito, esses aforismos, né? Ele fazia o ensaio íntimo, ele fazia ensaios de experiências do tempo que ele tomou o LSD, né? Ele fazia também um ensaio, que inclusive o Flávio chama atenção para isso, nos livros que ele organizou de crônicas do Paulo, um ensaio tipo a moda inglesa, né? Talvez muito parecido, a gente pensa no George Orwell, nos ensaios literários daquele tipo, né? Ele fazia a própria reportagem dentro da crônica, fazia diário de viagem, fazia crítica literária, muito boas críticas literárias, crítica literária de leitor, né? Não é aquela crítica literária nem de professor, nem daquele cara que fica borboletando-se em cima do tema, não. Crítica de leitor, profundo leitor que ele sempre foi, né? E tinha também, fazia da crônica carta, epístola, né? Tinha muitas cartas, né? E tinha, sobretudo, o humor também, né? Quase peças de humor nas crônicas dele. Inclusive, o Paulo organizou uma antologia de humor brasileiro muito boa, né? Muito boa, que é meio rara de encontrar, mas também vale a pena. Agora, vamos pegar alguns exemplos nessas crônicas, né? A crônica clássica, quando ele faz a crônica clássica, né? O amor acaba, né? O amor acaba, acho que hoje em dia ficou tão famosa, né? Tão conhecida, quase dispensa comentários, né? Inclusive, é uma paráfrase do título dessa nossa conversa, né? O amor não acaba, o amor não acaba, né?
mas que é talvez ali o maior exemplo de lirismo que você possa encontrar nos textos do Paulo, né? Eu tenho O Cego de Ipanema, que também foi um dos títulos de um dos coletâneas dele de crônica, né? Que é uma pessoa que existiu de fato, né? Um personagem de Ipanema que ele pega ali para falar um pouco da vida, como é que a vida pode se mudar, pode transformar, e, de certa forma, também como é que pode mudar os lugares, o bairro, né, que aquele cego, de repente, aquele cego fica meio perdido naquele Ipanema ali. Né? Você tem o Ser Brotinho também, né? Se essa palavra não fosse desvalorizada, brotinho, nessa acepção de gatinha, como a gente fala hoje, né, de menina, de boneca, como se dizia antigamente mais, né? Ela merecia ser desvalorizada só por essa crônica, né? Porque ele explica o que é ser brotinho. Você tem Sobrevoando Ipanema, né? Que também é uma crônica clássica dele, e você vê a invenção dele, porque é contada do ponto de vista de uma gaivota, né, que sai lá do morro do alto, dali do São Conrado, né, e vai chegar em Ipanema, e ele descreve como se fosse coisa de cinema, né? Ele descreve assim o bairro pelos olhos da gaivota. E aí você pode até fazer uma comparação, se pensar com o Braga, né? Porque o Braga, você vê como é que ele fazia. O Braga tem um homem no mar, mas aí é ele vendo o homem no mar, e não a gaivota vendo aquele homem no mar, é o cronista, né? E você também tem o do Braga uma trinca de famosas crônicas, A Borboleta Amarela, que também é um sobrevoo, né? Só que é o cronista atrás de uma borboleta que vai pelo centro da cidade, né? Enfim. Agora, você tem algumas crônicas do Paulo também que você pode considerar contos, né? Isso é mais frequente no Fernando, mas com ele também, né? Eu citaria, por exemplo, o Homenzinho na Ventania, que também deu título a uma coletânea dele, e O Medo, que é uma história de um alcoólatra, né? Aquilo dava realmente... É um conto. E a gente fica pensando, né, na possibilidade de se ele se tivesse dedicado mais à ficção, assim, ou se tivesse encomendado. Ele dizia, eu nunca escrevi um romance porque não me encomendaram, né? Então, poxa, o pessoal bobeou, né? Tinha que ter encomendado isso para ele, né? Agora, eu queria chamar a atenção para esses cronistas, um lado que as pessoas talvez não falem muito, e que o Paulinho se encaixa isso perfeitamente, que é o seguinte: são esses cronistas como pequenos historiadores urbanos, né? Um observador da pequena história da cidade, né? No caso aí do Rio de Janeiro, né? As mudanças da cidade, as mudanças comportamentais, as mudanças sociais, né? Que o cronista vai flagrando sempre, porque muito do ambiente dele é a rua, ele precisa ir à rua para buscar o assunto, e ele observa e vê essas mudanças. Então, por exemplo, o Paulo gostava de usar muito uma frase do Machado de Assis, que era a seguinte: as cidades mudam mais depressa que os homens, né? E ele flagra essa mudança do Rio. Ele e os outros cronistas fotografam essa mudança do Rio de Janeiro, né? Você, por exemplo, tem uma história do Paulo com o Milor Fernandes, não, com Braga, acho que o Milor Fernandes que contava isso, que é muito desse fragante de mudança, né? Que é o seguinte: eles moravam juntos, eu acho que no apartamento de Copacabana, mas tinham que ir à cidade, que era entregar o texto, trabalhar, onde tudo acontecia naquela época do Rio, e tudo era no centro. E aí o Paulinho chega para o Rubem Braga e fala: vamos, Braga, vamos. Aí o Rubem Braga olha para ele assim: mas você vai de chinelas ao centro? Mas como? Isso não são chinelas, isso são mocassins. Entendeu? Então você vê essa mudança. Ninguém ia à cidade se não fosse eterno, né? Bem paramentado e tal. Então, tudo isso vai sendo... Ele vai anotando e contando nas crônicas, né? Então, por exemplo, ele tem uma crônica
que é essa pequena história? Né? Você tem uma cidade como o Rio, que nessa época que ele escreve, está fazendo o percurso do centro para a Zona Sul. Né? As pessoas ainda vão, como eu disse, ao centro para trabalhar, ficam ali um pouquinho à tarde para deixar o trânsito passar, tomam um negócio daquelas usquerias que eles frequentavam, mas já todo mundo já está morando, a cidade já está Flamengo bem habitado, Botafogo, e a cidade vai se expandindo. Copacabana vive seu auge, e a cidade vai se expandindo. Né? Então, e essa ideia do bar, o bar também funciona como cenário dessas mudanças. Por exemplo, se você tinha o Paulo conta isso numa crônica dele, chamado Os Bares Morrem numa quarta-feira. Né? Inclusive, ele tem um trecho aqui que eu separei, que é muito legal, que ele fala sobre, no início, ele fala assim, um amigo de Kafka conta que este arquitetava o seguinte: um homem desejando criar uma reunião em que as pessoas aparecessem sem ser convidadas, as pessoas poderiam se ver ou conversar sem se conhecerem. Cada um faria o que lhe aprovesse sem chatear o próximo. Ninguém se oporia à entrada ou à saída de ninguém. Não havendo propriamente convidados, não se criariam obrigações especiais para com o anfitrião. E o espinho da solidão doeria mais ou menos. É possível que Kafka não haja escrito esta alegoria por ter percebido que a mesma já existia corporificada sob a forma de cafés, restaurantes e bares. Mas o episódio pode levar-nos a considerar com súbita estranheza o 1000 vezes conhecido: os bares já são kafkanianos quando surgiram no mundo. Então, você vê, nessa crônica, ele fala também que ele gostaria de escrever, meio à moda do Bentinho, do Dom Casmurro, né, que queria fazer a história dos subúrbios, uma história dos bares cariocas, que ninguém novamente encomendou para ele, outra bola fora. Então, essa história dos bares cariocas, que ele esboça dessa crônica, é essa história, essa pequena história da cidade, que ele gostaria de contar e que ele contava. Né? Por exemplo, são os bares que começa a venda de chopp no centro, na Rua da Assembleia, na Carioca, você tem o momento do chopp é a novidade. Você tem a época da Belle Époque, com as confeitarias, a época do Bilac e de outros. Né? Você tem a época do uísque, que é os anos 50, que são as usquerias, né, que funcionavam no centro, em armazéns que serviam uísque. Então, o sobrevivente dela ainda hoje é o Vilarino, né, ali perto da ABL. Ele, inclusive, fala da novidade, que foi o Chucas Bar, que era uma escaria também, foi a primeira a ter ar-condicionado no Rio de Janeiro. Era um negócio louco, entendeu? Eu corria para lá. Então, e aí o que acontece? Como a cidade também, os bares vão migrando. Então, os bares vão para Copacabana. Né? Eles iam muito ali ao Alcazar, né? Aquela turma toda ali, aqueles bares da Orla de Copacabana. Aí caminha um pouco mais. Os bares vão para Ipanema, que é a fase áurea de Ipanema que o Paulinho tão bem viveu. Né? Zeppelin, né? Jangadeiros, o Mau Cheiro. Né? Ele escreveu sobre todos esses bares, personagens desses bares. Né? Vai para Leblon. Né? Chega o Leblon com Antônios, o Degrau, aqueles outros bares todos lá. E o Paulinho gostava tanto de conversar em bar e tal, que ele achava que chegaria até a Barra. Mas nessa ele se enganou, porque na Barra essa história dos bares cariocas não vingou. Não vingou, entendeu? Eu queria notar isso, que eu considero as crônicas deles, para quem quiser ler com essa intenção de conhecer a cidade do Rio de Janeiro, ela é perfeita nesse ponto, porque ele vai dando uma pequena história, a história dos pequenos personagens, dos seus bêbados folclóricos, né, dos motoristas de táxis, das figuraças que compõem o dia a dia das grandes cidades. Né? Enfim. Conte o seu filme, por favor.
Pois, não, contar o filme é péssimo, né? Tinha que mostrar, né? Enfim, em breve, eu espero mostrar esse ano ainda, com certeza, mas a gente... a ideia é que o filme vá para os festivais, Fest Rio, a Mostra de São Paulo, a Mostra Internacional de Minas também, e aí, até o final do ano, o ano do centenário, ele esteja nos cinemas e depois no streaming. Então, falar sobre o filme é mais esquisito, ainda mais que ninguém viu, né? Mas fala como você fez o filme, né? Como foi fazer. Então, a ideia começou mais ou menos em 2018, e aí, no início, era um amigo, um colega de trabalho, veio com essa ideia, porque, curiosamente, ele nunca tinha conhecido meu pai, mas ele tinha escrito uma carta por causa de um artigo que ele tinha lido, e meu pai tinha respondido para ele. Então, ele achou aquilo incrível e tal, e virou um fã, e começou a ler e tal. Então, quer dizer, ele escrevia cartas para os amigos e também para desconhecidos, né? E aí a gente começou com essa ideia, e aí, enfim, começou... Primeiro, eu trabalhava junto com ele a gente colocou o projeto na Globo News, e aí começou assim, mas depois, por vários motivos, saiu, e a gente, quando eu falo a gente, é o Marcos Ribeiro, que dirigiu o filme junto comigo. Começamos em 2019, 2020, a gente realmente começou a fazer os roteiros, a pensar no filme, a ler as cartas, né, ver o material todo. É muito material, né? A Elvia falou aí de 7.000 cartas, quer dizer, é impossível ler tudo, mas a gente mergulhou nisso em 2019, 2020, e pandemia, e fez vários roteiros, mas documentário também é uma coisa que tem um roteiro, mas depois vai mudando um pouco. Então, mudou bastante, mas basicamente tem a história cronológica do nascimento até a morte. Tem o Humberto Werneck, que ajuda contando essa história, e a gente colocou um ator, que é uma coisa que um voo, assim, se ia dar certo ou não, mas, enfim, eu acho que deu, foi bem legal. E esse ator, ele está no escritório, que foi um escritório que a gente fez na Casa de Petrópolis, que ainda é da família, onde meu pai trabalhava, não era exatamente o escritório que ele trabalhava sempre, mas é o escritório, e aí a gente pegou vários objetos com a ajuda aqui, inclusive tem que agradecer ao Instituto Moreira Salles, com a ajuda do Instituto, a gente pegou objetos e coisas, a mesa, a cadeira, tudo que era máquina de escrever e tal, e a gente montou esse escritório, e no escritório ele está respondendo à entrevista que ele dá ao Paulo Mendes Campos para o Jornal do Brasil, na década de 70. Então, isso é uma parte. E aí, agora também tem um pouco de... Assim, como eu também tinha muitos bilhetes, muitas coisas, muita troca de bilhete com ele, isso entra um pouco também, que é um diferencial, uma coisa que eu queria colocar, porque, enfim, outra pessoa não poderia fazer assim. Então, tem os bilhetes, tem um bate-papo com a minha mãe, e tem uma atriz, que é a Júlia Lemertz, que lê alguns trechos de alguns livros. E é basicamente isso. E, enfim, o filme está finalizando agora. Tem tá amigos pronto. depondo também sobre ele? Não tem amigos. É diferente nesse aspecto. É o próprio contando a história, e o Humberto participa praticamente o tempo todo do filme também. Eu vou me permitir aqui fazer um brevíssimo interregno, porque eu convivi muito pouco com Paulo pessoalmente, e convivi muito com a literatura dele. E convivi muito, durante um período, com Otto, e não tanto com a literatura dele. Quer dizer, com as crônicas, sim, mas demorei muito para ler O Braço Direito. Então, eu lembro quando você falou, Auro, ele falando do Rio, na conversa que eu tive com o Paulo. Paulo morou um tempo na Inglaterra, né, em Londres, e fez amigos lá. Então, ele me contou a seguinte história, que eu achava ótima, que um amigo inglês veio, ele foi receber o amigo no aeroporto e fez questão de trazer o cara pelo litoral, quer dizer, veio pelo aterro, ele morava no Leblon, Paulo, pelo aterro, praia de Copacabana, praia de Ipanema,
Praia do Leblon. E era uma terça-feira ensolarada, uma manhã ensolarada de terça-feira, e ele sentiu que o amigo inglês foi ficando inquieto, sabe? Teve uma hora que o cara não resistiu e disse assim, escuta, hoje é terça-feira, dia de semana, a praia está cheia, pô, as pessoas não trabalham. E aí o Paulo disse assim, não, são estudantes. Ele disse assim, e não estudam. Então, eu do Paulo peguei poucas histórias. Do Otto eu lembrei de uma coisa que eu achava muito curiosa. Frequentava aqui muito o Instituto da Dona Terezinha Noronha, que foi amiga do Otto, recebeu cartas do Otto, recebeu algumas cartas dele quando ele estava em Portugal. E ela um dia me relatou 2 cartas diferentes falando do Otto. E uma era o Otto espantado, ou espantado não, achando graça, né? No seguinte, o que nós aqui chamamos de queima total é quando uma loja vai vender todo o seu estoque e fechar. E o Otto, assim, em Portugal, é desbaratamento total da existência, que é uma sentença filosófica, né? Quer dizer, não é simplesmente fechar uma loja, não, tá certo? E uma outra história que o Otto contava é que ele ficava muito intrigado com um fenômeno português com o qual eu, que também fui muitas vezes a Portugal, lidei também, e é um fenômeno intrigante, que é pessoas que caem dentro do poço. E é notícia de jornal. Ontem, o fulano de tal caiu num poço em Póvoa do Varzim. O ciclano de tal caiu. Porque Portugal é um país muito árido, né? Furou muitos poços artesianos e tampou mal esses poços. Então, de vez em quando, tinha esse acidente. Mas ele ficava pasmo com isso aí. Né? Como é que pode, toda semana, ou uma vez por mês, pelo menos, no jornal noticiar o seguinte, caiu fulano de tal no poço ontem e tal. E você falou do Lobo Antunes, eu me lembrei de uma crônica que eu li do Lobo Antunes no Público, que só de raspão passa no Brasil, mas que eu achava ótima, que ele conta a seguinte história. Ele foi criado por avós de Lisboa e avós do interior. Então, ele ficava em Lisboa, passava férias no interior. Então, quando ele ia para o interior, essa crônica é a propósito dos primeiros jornais que ele leu, as primeiras notícias que ele leu, os primeiros jornais que ele leu, o Lobo Antunes. E ele contava a diferença dos jornais de Lisboa para os jornais do interior, e tinha um jornal do interior, da cidade, dos avós dele, que um dia a notícia começava assim, morreu oportunamente no Brasil a semana passada o seu fulano de tal, que era um filho da cidade. Né? E ele próprio achava muita graça dessa coisa do morreu oportunamente. E o Otto tem uma frase maravilhosa sobre a morte, que diz a morte é insubornável. Né? Eu acho uma frase ótima. E uma frase de crônica autobiográfica dele que começa assim, os mortos que fui governam o homem que sou. É impressionante você, né, reduzir numa pequena frase um sentido de vida tão impressionante, tá certo? Bom, e ele, você lembrou dos personagens dele, ele tinha um personagem dele também que era o colunista do humor, e um dia o colunista do humor termina uma crônica dizendo o seguinte, no mais, como dizia Freud, morreu Babal. Então, ele tinha... E uma última coisa, prometo, é porque eu acho tão boa essa história, que é o seguinte, o Paulo escreveu muito sobre amigos. Né? Vamos pegar aqui uma frase famosa do Manuel Bandeira, que Manuel Bandeira dizia, a amizade é uma das belas artes, e é mesmo. Né? Tá certo? E o Paulo escreveu muito sobre amigos, inclusive um livro sobre encomenda. Ele escreveu para uma empresa de engenharia um livro de brinde de fim de ano sobre Vinícius de Moraes. E nesse livro ele conta essa história maravilhosa, que um dia o Vinícius, morava na Gávea, recebe um telefonema de uma senhora muito chorosa, dizendo, é Vinícius, o Manduca morreu. E o Vinícius não lembrava quem é Manduca. Seu colega de colégio, só falava de você e tal. E aí o Vinícius se abala da Gávea para Bangu, para o velório do Manduca. E aí o Paulo conta assim, conduzido até o caixão, no centro da sala, a mãe retirou o lenço que cobriu o rosto de Manduca e Vinícius, com sua carinhosa intuição poética, sentiu que todos esperavam uma frase dele. Atolado mentalmente na situação, colocou a mão sobre o ombro do morto e, pronunciando sem querer a seguinte sentença, aguenta a mão aí, bichão. No fim da frase, já sentia a monstruosidade de seu pronunciamento, esperando em vão que o chão se abrisse e ele desaparecesse.
E tem 500 histórias. Tem uma história também famosa do Vinícius, atrasado por um almoço, e não chegava, ligaram para ele. E ele disse, olha, eu não posso ir porque tem um ladrãozinho aqui em casa. E tinha um ladrão dentro da casa dele, então ele não podia ir lá para a feijoada, não podia chegar a tempo, porque tinha um ladrão lá na casa dele. E o Paulo tinha esse sentido de humor, e sendo ele um cético e até um pouco triste, vou terminar, prometo. Tinha uma coisa dele que eu acho maravilhosa, que é eu acho também muito carioca. Ele disse assim, mereço esse dia de praia e de sol, fechado por algum tempo nessa felicidade deslumbrante, feita de egoísmo orgânico. Hoje eu não sofreria nem por mim mesmo. Nosso destino é morrer, mas também é nascer. O resto é aflição de espírito. Vá para os seus aforismos. Deixa eu aproveitar e lembrar, você voltou a falar do Lobo Antunes, foi sem querer. Eu estava lendo Então, na verdade, eu estava folheando um livro de entrevistas do Lobo Antunes, publicado em Portugal. Aí, lá pelas tantas, aparece o nosso Paulo Mendes Campos. Porque o repórter está perguntando para ele que ele pôs num capítulo uma tradução do Cântico dos Cânticos, fragmentos. Mas aí ele fala assim, eu devia ter... Aí o Lobo Antunes explica, eu deveria ter citado isso. A tradução não é minha, é uma tradução admirável de um poeta que está esquecido, o Paulo Mendes Campos. Mas apareceu-lhe de repente... Não, estava a pensar no Paulo Mendes Campos, já achei que estava bom para pôr ali. Quer dizer, aí o repórter escreve, levanta-se para retirar o livro Diário da Tarde, de Mendes Campos, que mais que manuseado está a transbordar de papéis. Quer dizer, o português lia mesmo por Paulo. Né? Aí fala assim, lembra-se daquele poema Depois do Enterro, de Dylan Thomas, que é lixado de traduzir? Tenho várias versões desse poema, e são todas uma merda. Olha como é que esse gajo consegue. Aí mostra a tradução do Paulo Mendes Campos. Né? Quer dizer, que aí é uma outra faceta que a gente esqueceu de falar. O Paulo Mendes Campos, tradutor. Né? Traduziu muita poesia. Né? E com qualidade também. Esse poema, eu até trouxe aqui esse poema do Dylan Thomas. Só o início, começa assim, Depois do enterro, do louvor dos burros, zurros, do vento agitando orelhas como velas pandas, surdo tecle-tecle de uma cavilha de madeira inserida alegremente no espesso pé da tumba, postigos abaixados sobre as pálpebras, dentes em negro, olhos babados de saliva, poças de sal nos punhos da camisa, pancada matinal da pá que desperta o sono. Parece até o terror do Manduca, isso aí. Agora, eu esqueci de falar, talvez seja oportuno também falar, na parte da crônica, por que você acha que a crônica, por exemplo, no caso por que ela perdura? Né? Em alguns casos, sim, outros não. No caso do Paulinho, ela perdura. Né? A maioria dos textos, é claro que foi feito para o dia a dia, mas ela transcende esse dia a dia e consegue permanecer. Né? O Paulo já teve algumas redescobertas, né? Ele viu talvez a grande fase na época da Manchete, como cronista, né? Escreveu muito tempo lá, onde a Manchete também era uma revista de cronistas, né? Tinham mais 3 ou 4 escrevendo. Né? O Fernando Sabino, o Braga também escreviam, os 3 escreviam juntos. Henrique Pongete, Mas aí ele teve uma redescoberta, que isso é curioso. Naquela coleção Para Gostar de Ler, lembra uma coleção que tinha? Né? E depois, quando o Flávio começou a reeditar, já no início do ano 2000, né? A obra dele. Metade de 90. 90, né? Aí ele teve essas redescobertas. E eu acho que ele vai permanecer como uma leitura. Porque essa questão da iniciação da leitura, que é muito discutido no Brasil, né? Os caras, de vez em quando, tem um cara gritando aí que não se pode mandar criança ler, adolescente ler Machado de Assis, começa uma discussão danada.
Mas essa iniciação da leitura pelo cronista, eu acho uma saída genial, né? Uma saída genial. Porque, se você reparar, o cronista ele limpa a redação dos jornais, né? Se você faz sua experiência, você vai na hemeroteca da Biblioteca Nacional e acha lá um texto do Paulo, um texto do Otto, ou um texto do Fernando Sabino, junto com o noticiário. Parecem duas línguas diferentes. A maneira deles comunicarem, coloquial, era totalmente distinta do quadrado que era o noticiário, entendeu? E isso eles foram introduzindo na imprensa brasileira. Essa é uma vitória dos cronistas, que colocaram a escrita da imprensa de maneira mais inteligível, menos burocrática, com mais gosto, com mais sabor, né? Isso é uma conquista dos cronistas, né? Você pode ver também o próprio Otto, né? Quando o Otto começa a escrever na Folha, acho que em 91, né, ou 90, né? Ele começa a escrever naquele espaço, que eu acho que é a coisa da Folha que mais tempo existe naquela página. A página 2, né, que vem com o editorial. Onde hoje está o próprio. Pois é. Vem o editorial e tem 3 assim, sequências de textos, de crônicas, né, que é o de São Paulo, o de Brasília e do Rio. Ele vai escrevendo aqui no de Rio. E ele, aquilo ali era um espaço terminantemente político. Ninguém se atrevia a não falar de política naquele espaço. O Otto começa a chutar isso para o alto, né? Com a linguagem bem renovada, né? Começa a chutar isso para o alto. Ninguém aguenta escrever de política todo dia, entendeu? Nem o leitor aguenta ler de política todos os dias. Eu acho que ele pensou assim, eu creio que sim. Então, ele começa a escrever, falar sobre as conversas com o Dalton Trevisan, né? sobre se Capitu tinha traído ou não o Bentinho, né? Começa a lembrar os sermões do Padre Vieira, começa quase a fazer umas cartas ali, umas conversas que ele tinha, de maneira admirável. Também falava de política, claro, mas também escrevia todo dia sobre isso. E ele abriu esse caminho ali. Depois, quando quem fica no lugar dele é o Coni toda hora voltava lá para o subúrbio dele, de Lins Vasconcelos, para contar uma história lá do personagem de lá, então, porque o Rui Castro também, e eu, com muito menos talento que esses que estão lá, também, de vez em quando, não aguento escrever de política, também faço uma coisa. Quer dizer, então, a modernidade da imprensa brasileira deve-se muito aos cronistas, né? Enfim, você ia falar? Só contar uma história politicamente involuntária do Otto. Uma vez o Otto me contou uma história que eu adorei. Ele tinha uma presença na televisão, né? Quer dizer, ele participava de um jornal de TV, né? Tá certo? Onde ele fazia uma aparição diária, acho que era diária, e fazia um pequeno comentário e tal. E um dia, ele, depois de sair da TV, que era de noite, ia para a recepção do casamento da filha de um amigo. Tá certo? E, nesse dia, aconteceu na televisão o seguinte: a câmera ficou em cima dele e ele não falava. Não falou absolutamente nada, começou a suar. O suor começou a aparecer na camisa, a câmera ficou alguns segundos na frente dele e tal, ao vivo. E aí passou para outra coisa. E aí ele conta uma história que é maravilhosa. Ele chega na recepção do casamento da filha e é saudado como um herói. Muito bem, você ficou calado. E foi só um branco, deu um branco nele. Ele tinha já um assunto para falar e deu um branco total e ele não conseguiu falar. Então, eu acho que o Otto tem também uma coisa que dificilmente existe um ser mais transitivo do que o Otto Lara Rezende, né? Ele foi amigo da República, né? E ele foi amigo e conhecido de pessoas da cultura brasileira e tal, mas também de políticos, jornalistas de todo tipo, né? Tá certo? Então, algumas das boas histórias do Otto são políticas, e até se conta com versões diferentes. Quer dizer, é uma história dele, que ele estava no Antônio, não sei o quê, de noite e tal, e levantou e começou a falar sobre os militares. Esses gorilas, esses milicos, e não sei o quê e tal. E parou e disse assim: eu não tenho medo, não. Meu nome é Fernando Sabino.
E há uma história que ele disse a mesma coisa e disse: eu não tenho medo, não, meu nome é José Aparecido de Oliveira. Tá certo? Então, ele tinha isso. Ele conseguia, por exemplo, uma coisa que era um milagre, porque ele conseguia ser amigo de 2 arqui-inimigos. Ele era amigo, quer dizer, amigo conhecido e amigo do Roberto Marinho e do Nascimento Brito, que era dono do Jornal do Brasil. Né? E os dois se odiavam. Né? Tá certo? E o Nascimento Brito, houve um momento da vida dele que ele teve um AVC muito severo, ficou hemiplégico, então andava com dificuldade, um lado dele ficou paralisado. E um dia o Otto, conversando com o Roberto Marinho, na sua toada, ele sempre começou a falar mal do Nascimento Brito, né? Porque que é isso e tal. E o Otto disse: não, peraí. Ele tem um lado bom, cara, o direito. E essa piada foi inventada pelo Otto, não tem dúvida, tá certo? Porque eu acho difícil que o Roberto Marinho tivesse o expediente de ter essa resposta tão imediata. Mas, enfim, não conhecia o Roberto Marinho a esse ponto, mas, enfim. Mas a do Dr. Brito também eu acho que ele inventou. Porque ele também conta que um dia estava falando com o Dr. Brito, e o Dr. Brito desfiando coisas contra o Roberto Marinho, dizendo as últimas, não sei o que e tal. E aí o Otto também disse: não, peraí, Otto, é o seguinte, a minha diferença para o Roberto Marinho é a seguinte: eu morri daqui para baixo, ele morreu daqui para cima. Isso tudo foi o Otto que inventou, eu acho, está entendendo? Quer dizer, e o Otto tinha uma visão política curiosa, que pouca gente conta essa história, mas houve um famoso jantar no Rio de Janeiro que precedeu o movimento das diretas. Foi na casa de um grande advogado aqui no Leblon e tal, e o Otto tinha uma opção de gente. E o centro das atenções era o Franco Montoro, que era o governador de São Paulo, tá certo? E começou a se falar vagamente na história: não, precisamos fazer uma campanha para eleger presidente, para a eleição de presidente, não sei o que e tal. E ninguém sabia direito como fazer a campanha. Vamos começar com as entrevistas, não sei o quê. E a famosa história que, nesse momento, o Otto virou para o Franco Montoro e disse assim: governador, acende o farol alto. E aí começa a ideia de fazer comícios. Tá certo? E o primeiro comício das diretas é Curitiba, e, a partir daí, são comícios colossais, né? Comícios com um monte de multidões na rua. Né? Tá certo? Mas ele é que falou isso: acende o farol alto, governador, acende o farol alto. Né? Tá certo? E começou a se pensar numa coisa maior. Então, acho que eu queria te perguntar, Helena, é o seguinte: esse tipo de história tão pública do Otto, o que ele trazia para casa? Ele falava dessas histórias, ele contava essas histórias, hein, Bruno? Eu não sei se contava ou se a gente participava de alguma maneira. Porque a casa era, principalmente nos anos 60 e 70, que foi quando a gente mudou para a casa no Horto, a casa era um lugar aberto para todo mundo. Então, ali realmente se reunia gente o tempo todo. Inclusive, isso terminou um dia que ele ficou indignado, porque o Fernando apareceu, assoviou. Eles tinham uma mania de se comunicar, o Hélio, Fernando, Paulo, tinha um assovio típico. Eu até não me lembro mais como é que era, mas tinha um assoviozinho que era para se identificavam, né? Pré-celular, né? Um assoviava para o outro. E aí perguntou, apareceu alguém na janela: quem é que está aí? Aí o papai teria ficado indignado, porque ele disse: pô, mas só faltava essa, agora você pensa que é bar? Tipo, se o elenco está bom ou não está bom, eu vou ficar se o elenco está bom. Então, mas porque era realmente uma farra total. E as conversas eram sempre com muito humor. Essas frases têm uma história que é conhecida, sei lá, entre os 4, no tempo da editora Sabiá, que a editora Sabiá acho que lançou um livro do Outra Dourado, tá certo? Lançou a Barca dos Homens. A Barca dos Homens. E eles só se cumprimentavam assim. Um chegava e dizia assim: a barca dos homens vai afundar. E o outro pegava o telefone, ligava para o terceiro e dizia: a barca dos homens vai afundar. A Barca dos Homens não afundou, o livro teve até sucesso, né? Tá certo? Algum sucesso. Mas, enfim. Pois é, agora, só para lembrar desse lado do Otto de conviver bem com as pessoas, ele não rompeu amizade com o Nelson Rodrigues, então você imagina, né? O Nelson, né? Ele não rompeu amizade com ninguém, né? Não batia para briga com ninguém, né? É porque Nelson Rodrigues chamou a peça bonitinha mais ordinária de Otto Lara bonitinha mais ordinária. Ele se irritou bastante, parece que ele se irritou bastante, né? Mas não
não chegou a romper a amizade. Porque o Nelson, inclusive, muitas das frases que ele atribuía ao Otto eram invenções do próprio Nelson. Tinha as verdadeiras e tinha não. E o Nelson colocava ele, principalmente num folhetim que ele escreveu nos anos 50, de muito sucesso, Asfalto Selvagem, que o Otto aparece toda hora, o Otto aparece na história. O Otto ele desculpa para tudo. O cara que quer cantar a mulher, vamos falar com o Otto vai explicar como você deve conquistar essa mulher. Então, vamos... Raquel, ficamos por aqui, o que você acha? Não, está ótima a conversa, mas eu só quero saber se tem uma... Estou plenamente satisfeita. Vamos ficar por aqui, então. Muito obrigado a todos. Foi ótimo, gostei muito.